pode, né, oferecer o serviço do BPO financeiro. É isso que eu falo. Se você é uma pessoa honesta, se gosta de seguir processo, porque querendo ou não é uma coisa repetitiva por segurança. Se você é uma pessoa que gosta, né, de ver o resultado do outro, não é aquela que vai olhar que o cliente tem 4 milhões na conta e vai dizer, oh, meu Deus, esses 4 milhões podia ser meu. Não, você tem que estar feliz que seu cliente tem 4 milhões, tem 10 milhões. Eu torço, eu fico feliz da vida. Opa, 10 milhões, 5 milhões, que bom. Então, mas o mais importante, você tem que se preocupar em mostrar, em transparecer e ser, né, essa honestidade para o seu cliente e se proteger de algumas formas. Uma das primeiras das questões que você deve considerar, desde que você esteja dentro desse perfil, né, qual é o perfil de alguém para ser BPO? Não precisa ser o Master Blaster Plus de economia ou de finanças. A gente provou e prova que a gente tem pessoas que tem uma formação que não tem nada a ver com finanças e fazem BPO financeiro. Mas você tem que ter algumas preocupações, que é proteger o seu cliente e proteger você. Então, primeiro de tudo, é você nunca, digo nunca, você pegar a senha master do seu cliente. E aí você vai justificar de duas formas. Por que você não pega a senha master? Porque às vezes você é até amigo da pessoa, você já presta consultoria. Não, pode pegar, isso acontece comigo muito. Pega a minha senha. Não. Primeiro você vai se proteger no sentido, não, eu só tenho uma senha de agendamento. O cliente é que vai aprovar. Então, dessa forma, ele vai saber o quê? Que tudo que ele aprovar, a assinatura que está ali é dele. Segundo, ele não vai poder dizer que ele pagou conta da empresa dele ou que você pagou conta sem o conhecimento dele. Porque às vezes o que acontece numa empresa? O dono, o que ele faz? Ele vai lá, passa uma procuração para o gerente financeiro, ou às vezes ele fica, não, procuração muito chato, tem que ir no banco, o que ele faz? Ele pega o token do banco e entrega para o gerente financeiro dele. Quando ele faz isso, do CPF do dono, ele está dizendo, dando plenos poderes para aquele funcionário assinar por ele. Toda abordagem de você vai ser através de segurança e você sempre vai colocar essa questão em termos de qual é a segurança que ele tem hoje com o financeiro dele lá, quando ele dá a senha master para ele, versus a segurança que ele tem com o BPO todo estruturado. Então, isso é uma das coisas que você já deve considerar. Depois, você tem que pensar numa estrutura. Que estrutura? Pô, eu tenho que ter uma empresa constituída. Por quê? Porque qualquer empresa for contratar os seus serviços, ele não vai querer contratar você como pessoa física. Porque se for contratar como pessoa física, ele está correndo um risco trabalhista. Então, assim, se você ainda não tem empresa constituída, pelo menos você tem que abrir um MEI. Você tem que abrir um MEI para que você tenha essa obrigação de estrutura legal para o seu cliente realmente saber que ele está seguro em contratar o seu serviço. Você precisa ter um contrato de prestação de serviço. Então, você precisa ter um contrato de prestação de serviço para que, ao fechar esse projeto, né, você mostre para o seu cliente, que nosso contrato de prestação de serviço, essas são as regras, eu faço isso para você, você faz isso para mim, pagando as contas, né? Nós vamos definir que os seus pagamentos serão no dia tal da semana. Então, isso são as regras e está lá assinado por você, assinado por ele. Hoje, inclusive, você não precisa ficar mais mandando com papel, né? Dá para assinar de forma eletrônica. Então, isso facilita muito e você tem a sua empresa ali redondinha, legal. Você precisa ter um computador, acesso à internet e você precisa ter um celular. Então, digamos assim, esse é o seu investimento para que investimento em estrutura. Eu trabalho principalmente com gestão enxuta, né? Então, se você tiver essa estrutura, você consegue hoje abrir a sua empresa ou abrir o seu negócio de BPO financeiro. Isso você precisa ter o sistema de gestão financeira, né? E aí a gente tem uma série de sistemas. Eu sempre falo que nunca você precisa, às vezes, não precisa ter um específico, você pode ter mais de um, dependendo do tipo de projeto que você vai ter com o seu cliente. Como eu falei, a gente está lançando o Yuli também, então depois vocês também, uma das opções que vocês vão ter no mercado também é o Yuli. Um termo de confidencialidade.
né? E isso é mais uma coisa que você deve considerar dentro dos documentos na sua estrutura do seu BPO. A autorização do banco é uma coisa chata do processo, é uma coisa muito chata do processo de BPO, mas você precisa ter isso em mente, avisar para o seu cliente. O que é isso? Você vai ter uma autorização para agendar, para tirar um extrato. Você não vai ter autorização para autorizar a conta propriamente dita. Então, o dono da empresa, o master, vai precisar lá botar os seus dados, CPF, número do seu celular ou do seu funcionário, e o banco vai autorizar que você seja uma pessoa para acessar com o seu login e sua senha, ok? E você também, que é empresário, está aqui e também está pensando em terceirizar o financeiro da sua empresa, preste atenção se, ao contratar esse profissional, você tem esse tipo se esse profissional está lhe dando essa preocupação. O processo de fechamento é muito legal você dar para o seu cliente esse feedback de como que acontece o fechamento mensal. Para quê? Para que você mostre para ele como que está a empresa dele, como melhorou de um mês para o outro, o quanto você fez ele economizar. É isso que o cliente quer ver, ele quer saber quanto você está fazendo ele economizar. Então, isso é muito bacana. Precisa ter uma rotina semanal, uma rotina diária. A rotina diária é aquela, bom, hoje é segunda-feira, eu tenho que pagar, hoje é dia de pagamento do cliente A. Então, é hoje que você trabalha para o cliente A. De manhã é cliente A, à tarde cliente B, você pode se organizar, né? É muito importante você ter essa sequência dessa estrutura e dessas rotinas e principalmente desses documentos que você precisa disponibilizar para o seu cliente. E aí, gente, doutora Kelly, beleza, sei disso, mas como é que eu vendo isso? Gente, eu sempre falo que você, para vender, você tem que conhecer o seu negócio, conhecer o que você faz. O vender vai ser daquilo que você vivencia. Então, de você, é seguro porque eu sei, eu faço isso, é seguro. Não tem como outra pessoa ir lá e aprovar que não seja o dono. Então, é seguro para você. Eu tenho termo de confidencialidade que eu assino e ninguém vai ficar aí sabendo sobre a sua empresa. Eu tenho um contrato de prestação de serviço que mostra as minhas responsabilidades e as suas responsabilidades. Eu tenho um processo aqui que eu digo como que eu vou trabalhar, então você sabe como eu vou trabalhar. Então, tudo isso é um argumento, são formas que facilitam você na hora de vender. Muito obrigada. Uma ótima semana para vocês.